Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Dons Espirituais, Comunhão com Deus, Verdade Absoluta. Nós vamos explicar se ter dons espirituais é um significado de ter comunhão maior ou menor com Deus. Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam que um pastor, um padre, um irmão da igreja, seja ela católica ou evangélica, um médium espírita, ou espiritualista, ou universalista, muita gente acredita que uma pessoa, por ter um dom, significa que ela está mais com Deus, e aí com certeza ela está mais com a verdade absoluta. Tudo que ela fala é verdade. Nem sempre é assim, tá, gente? Vamos explicar. O médium espírita, como eu falei, o pastor, o irmão da igreja, o padre, todos de qualquer religião que tem dons espirituais, o nome disso é mediunidade. Dom de profecia, dom de cura, dom de libertação, né? Tirar espíritos ruins, né? Vários tipos de dons e vários tipos de coisas dentro do espiritismo. Psicografia, né? O espírito falar através de você, tudo isso é um dom espiritual. Mas isso não significa que a pessoa está mais ou menos em comunhão com Deus. Então, Kardec, quando estudou sobre isso, ele trouxe para nós a informação que o dom espiritual ou a mediunidade, ela é uma questão orgânica. Ou seja, o nosso corpo físico, a nossa biologia, né? Cada um vai ter uma biologia mais ou menos preparada para aquele ou para aquele outro tipo de dom. Então a nossa biologia, ela é preparada para manifestar aquele tipo de dom. Então, um irmão que faz a cura, ela tem a biologia preparada para isso. Um irmão que faz profecia, né? Faz alguns considerados milagres, ela tem a biologia preparada para isso. Então, cada pessoa dentro da sua mediunidade, o seu tipo de mediunidade, vai ter a sua biologia preparada para isso. Hoje em dia se estudam sobre a chamada glândula pineal, uma glândula que tem aqui no meio do cérebro. Eu estou falando, gente, de uma forma para que fique fácil de todos entenderem. Não vou usar termos científicos nem termos muito rebuscados, tá? Então existe hoje em dia estudo sobre a glândula pineal. E diz alguns estudos que a glândula tem cristais de apatita. Quanto mais cristais, mais conexão com o lado de lá. Quanto menos cristais, menos conexão. Todas as pessoas, todos nós, temos algumas quantidades de cristais. Então, todos somos médiuns. Uns mais, outros menos. Porque, pelo menos para mim, a mediunidade
não é só quando o espírito fala ou escreve ou se manifesta através de você. Mediunidade significa intermediário. Então é toda vez que você traz uma informação do lado espiritual para cá, para nós, isso é mediunidade. Toda vez que você traz uma energia, por exemplo, que do lado de lá não existe só a questão de espíritos, mas existe um campo todo de energia. Então, toda vez que você funciona como filtro para essa energia, passa por você do lado de lá e você traz para cá, isso também é uma forma de mediunidade. Você está sendo intermediário entre os dois campos. Então tá. Então isso significa que nossa biologia, ela é preparada para esse ou para aquele tipo de dom espiritual. Então, por exemplo, pode existir um pastor, um padre, um médium espírita, pode existir, né? Como existem pessoas de diversos tipos, então pode existir um pastor, um padre, um médium espírita que, ou espiritualista ou universalista, que seja mau caráter. Mas mesmo assim tenha um dom espiritual. É uma faculdade. Por exemplo, não existem médicos, pessoas de diversas profissões que sabem exercer a profissão, mas são mau caráter, enquanto existe os de bom caráter, não vai tirar o conhecimento dele. O caráter não tira o conhecimento, não tira o que a pessoa sabe fazer. A mesma coisa a mediunidade. Pode ter médiuns de mau caráter. E Deus ou a espiritualidade superior pode esporadicamente, não direto, mas esporadicamente aproveitar aquele médium para promover uma cura, para fazer uma revelação, para trazer alguma mensagem, para diversas coisas, para fazer o bem, para ajudar, para auxiliar. Então nós vemos o pastor, o padre, né? O médium espírita, ou espiritualista, ou universalista, que é uma pessoa com vida desviada. Não está santificado, não fez sua reforma íntima, não ama ainda. Porém, eu fui num culto, eu fui numa palestra, num tratamento de cura, né? Eu fui na igreja, assim, eu sei que aquele pastor, aquele padre, aquele médium, eu sei que eles têm problema na vida, é desviado. Mas eu fui no culto deles e eu recebi a cura. Oh, ele está com Deus, então? Não, não necessariamente. Essa cura aconteceu porque você precisava e porque Deus e a espiritualidade maior utilizaram esporadicamente daquele médium, daquele profeta, para trazer o melhor para você. Tanto é que você pode ver que no mesmo culto, nem todas as pessoas são curadas. Aí muitos vão dizer, não, eu fui curado porque eu tive fé. Aquele não foi curado porque não teve fé. Não, não é necessariamente fé. A fé tem um grande papel, mas existe algo também de merecimento. Muitas vezes aquela pessoa tem que passar mais um tempo com aquela doença, com aquele problema, seja lá doença, seja lá o que for, para, dentro do problema, aprender e crescer. Então Deus ou a espiritualidade não faz a cura
porque a pessoa merece ainda continuar com aquilo ali por um determinado tempo. E esse tempo, muitas vezes, só o plano espiritual, só Deus vai saber. Então, existiram médiuns que receberam espíritos que fizeram curas miraculosas, né? E hoje em dia estão presos. Vocês sabem que eu estou me referindo. Então, alguns receberam o Dr. Fritz, o espírito de Dr. Fritz. Né? Outros receberam outros espíritos. E fizeram curas, e fizeram coisas paranormais, miraculosas. Eles não estavam com os bons espíritos, não. Eu fui lá e recebi a cura. Muitos podem pensar assim, né? Eu fui lá e recebi a cura. Então, o que é que tinha? Como eu disse, Deus, a espiritualidade, pode usar de um momento e daquele médium para poder esporadicamente, não significa que eles estão com Deus, em comunhão com Deus e com a espiritualidade positiva a todo momento. Mas eles podem usar aquele aparelho, porque o médium é como se fosse um aparelho, né? A biologia do médium está preparada para aquilo, então pode usar o médium esporadicamente para fazer a cura, para trazer o benefício, para tirar do problema. Muitas pessoas seguem um pastor, um irmão da igreja, um padre, um médium, porque lá existe a cura. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é forte. Teve uma grande libertação lá. Mas o pastor tem a vida toda errada. Teve uma grande libertação. Deus está lá. Não necessariamente que Deus está lá. A verdade está ali. Está saindo da boca dele porque ele tem aquele poder. Muitas pessoas entrelaçam, agregam a questão do dom mediúnico à questão da verdade absoluta. Entende? Quando não é assim. A questão de poderes, de dons, de cura, de profecia, né? Diversos tipos de dons, não significa que o médium esteja mais com a verdade absoluta. Porque os dons são uma coisa, a mensagem do plano espiritual que vem pela boca do médium, aí já é outra coisa. O dom ele pode ser usado esporadicamente pela espiritualidade, muitas vezes sem o próprio médium interferir. Porém, a mensagem sempre vai ter interferência do médium, segundo o grau de pureza desse médium, maior ou menor. Então, quanto mais puro, modificado, santificado o médium é, mais próximo da verdade ele está. Mais próximo, porque a verdade absoluta nós não vamos ter. Entende? Quanto mais puro, mais iluminado, mais modificado, né? Aí sim, mais conexão com a espiritualidade ou comunhão com Deus esse médium vai ter. Então, o médium de má índole, ele pode ser usado esporadicamente. Agora, um médium com boa índole,
ele vai sempre ser usado pelos espíritos bons, por Deus, né? Ele vai sempre estar em comunhão com Deus. E aí, ele vai estar falando um nível de verdade maior. Entende o que eu estou dizendo, gente? Mas muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas o médium, quando não tem uma índole boa, a espiritualidade retira a mediunidade. O médium, quando tem mau caráter, a espiritualidade retira aquela mediunidade. Vou dizer uma coisa, gente. Por esse tempo todo que eu tenho de estudo, de convivência, eu vejo que não é bem assim, não. Existem muitas pessoas, né? Pode acontecer em alguns casos, mas existem muitas pessoas que têm má índole, sempre tiveram e continuam sendo médios. Continuam trazendo, expondo os seus dons espirituais. Isso em diversas religiões. Por que a espiritualidade deixa? Eu não sei. Mas não é bem assim que a mediunidade é tirada de forma rápida, não. Até porque é uma, como falei, uma modificação na biologia, né? Então eu acredito que para modificar, aí já é um pensamento meu, para modificar a biologia do ser humano, só se ela sofresse um acidente, tivesse uma doença. A espiritualidade não faz isso acontecer. Não, você é um médium de mau caráter, então você vai sofrer um acidente para poder não exercer mais a mediunidade. Não vejo essas coisas acontecerem. E não vejo a mediunidade desaparecendo de pessoas com mau caráter, não. Tá? Então, nem sempre a mediunidade vai desaparecer de uma pessoa que tenha mau caráter. Acredito eu que também, porque Deus, a espiritualidade, sabe que pode usar aquela pessoa, mesmo que esporadicamente. Sabe que mesmo no mal, por exemplo, aquela pessoa pode servir para alguma coisa. Porque Deus e a espiritualidade muitas vezes pode se utilizar de coisas negativas para trazer ensinamento para nós. Como dizem, Deus pode usar do mal para trazer o bem. Entende? Outra coisa. Naquela igreja, naquele centro, eu fui curado. Aconteceu um milagre, aconteceu isso e aquilo. Vamos lá. Não existe só o médium, tá? A pessoa que tem o dom espiritual. Como eu falei, todos nós somos médios. Uns mais, outros menos. Todos nós temos alguma quantidade de cristais de apatita na glândula pineal. Então, existem pessoas que vão sentir aquela sensação assim, eu entro no ambiente, sinto o ambiente pesado. E senti um ambiente pesado, vou embora daqui. Isso é um tipo de mediunidade. A pessoa sentiu o campo espiritual, interpretou e saiu dali. É um tipo de mediunidade. A pessoa, para ser médium, não precisa só
fazer psicografia igual Chico Xavier, deixar os espíritos falarem, fazer grandes curas. Não. Ah, eu cheguei perto da pessoa, eu suguei a dor da pessoa, a pessoa ficou boa e eu fiquei com dor. Isso é um tipo de mediunidade. É uma troca energética, tá? É um tipo de mediunidade. N coisas, tá? São mediunidade. Então existe aquele negócio. Fui no culto, fui no centro, fui na igreja e saí de lá curado. Gente, a espiritualidade não usa só de um médium. Ela usa de todo o elemento. Então, por exemplo, numa igreja, vai ter a oração, todo mundo orando. Desculpem. Então, na igreja vai ter todo mundo orando, todo mundo louvando, adorando, tem hinos, músicas, né? Isso tudo está movimentando as energias do ambiente. Está abrindo portas, vamos dizer assim, portas ou portais, para que a espiritualidade superior possa fazer o seu papel. Está mexendo com a energia das pessoas. Quando eu falo energia, estou falando também de ectoplasma. Então, a espiritualidade pode usar desse momento, a energia do ambiente, não só do médium, e não só de um médium, e transmitir essa energia, utilizar essa energia para fazer uma cura ou trazer qualquer outro tipo de benefício. Então, dons espirituais não significam que aquela pessoa está com uma verdade absoluta. Entende? Então, esse vídeo é explicativo, né? Espero que todos tenham gostado. Deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem. Muita paz a todos.